O senador Luiz Carlos Reis descreveu da tribuna do Senado a situação atual do Brasil, apontando: as coisas mais absurdas estão acontecendo com uma naturalidade que impressiona. O senador descreveu: ex-ministro investigado, ativo em campanha presidencial, é indicado para presidir uma empresa pública. E não é qualquer estatal, estamos falando do BNDES. O Brasil mal superou os efeitos negativos da pandemia na economia e estamos dispostos a ampliar o rombo. Além da PEC da corrupção, temos a promessa de uma esplanada gigante, de 23 para 35 ministérios. São impressionantes 12 ministérios a mais. Os nomes dos futuros ministros são uma verdadeira obra-prima, todos especialistas no assunto. O senador mencionou o discurso do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ao diplomar Lula, apontando que o discurso chama a atenção pelo descolamento da realidade vivenciada pelos brasileiros. O senador ironizou: "Eu acho que eu não estou vivendo no Brasil." Reis apontou: "Isso disse o nosso ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Veja, ele disse que seguiu os pilares da liberdade de imprensa, de manifestação do pensamento, da integridade do sistema eleitoral. Então pergunto, como explicar a censura dos parlamentares que tiveram suas contas retidas? Como explicar? Isso é liberdade de imprensa? A censura prévia destinada a calar a Jovem Pan? O que dizer das afirmações feitas sobre as manifestações populares que rapidamente se tornaram atos antidemocráticos? E hoje já foi falado pelo senador Carlos Viana. O que dizer dos 103 mandados e das 4 prisões de hoje? Isto é um absurdo o que nós estamos vivendo nesse instante." O senador lembrou ainda que o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral disse, em frente a um microfone aberto: "Missão dada é missão cumprida." Reis ironizou: "Saiu nos microfones, missão dada é missão cumprida. Eu acredito que esteja assim sendo feito, definitivamente." Redes de televisão, rádios, jornais, jornalistas calados, porque falam de um lado. E do outro lado, nada foi cerceado, nada foi cerceado. O senador acrescentou: "A imprensa diz o que quer e sempre em favor de um candidato e ninguém calou essa grande mídia. Falaram o que quiseram." Isso não é democracia. O senador apontou o tratamento que vem sendo dado às manifestações pacíficas de cidadãos e alertou que a eleição não deve ser entendida como um cheque em branco. Reis disse: "Observem o que dizem as ruas. Lula, se de fato foi eleito de forma justa, não foi por aclamação popular. A população não lhe concedeu um cheque em branco. Então, por que os seus representantes estão se curvando à santa vontade do PT e do TSE? O que está acontecendo é muito grave, entristecedor e vai gerar uma conta que pode interromper a retomada econômica do nosso país, tenho certeza. É preciso agir com responsabilidade. Chega de rodas de samba. Estamos falando do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos familiares." Reis pediu aos colegas para agirem e disse: "A sociedade que está decentemente nas ruas não é movimento antidemocrático. O que o senhor Alexandre de Moraes quer é calar a boca de Vossa Excelência, minha e de quem quer que seja. Não irão nos calar." Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal, desde 1º de julho de 2021, está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A nossa assessoria do Senado fica até essa hora e vai quarar mais um pouco ainda por aqui. A quem está nos acompanhando pelas redes sociais, pela TV Senado, pela Rádio Senado, é um grande prazer. Um pouquinho de um torcicolo, viu? Já fruto dessa nossa peleia que estamos fazendo por aí, Girão. Cumprimentar o senador Paim que se falou. Estou ocupando essa tribuna para fazer um apelo em favor do Brasil. Sinceramente, estamos numa situação tão complexa que as coisas mais absurdas estão acontecendo com uma naturalidade que impressiona. Ex-ministro investigado, ativo em campanha presidencial, é indicado para presidir uma empresa pública e não é qualquer estatal. Estamos falando do BNDES. O Brasil mal superou os efeitos negativos da pandemia na economia, estamos dispostos a ampliar o rombo. Além da PEC da corrupção, temos a promessa de uma esplanada gigante de 23 para 35 ministérios. São impressionantes, 12 ministérios a mais. Os nomes dos futuros ministros são uma verdadeira obra-prima. Todos especialistas no assunto. Na diplomação do Lula, o discurso do ministro Alexandre de Moraes chama atenção pelo descolamento da realidade vivenciada pelos brasileiros. Abre aspas. A justiça eleitoral soube garantir a estabilidade democrática e o integral respeito ao Estado de Direito, combatendo intensos e criminosos ataques aos três grandes pilares de um Estado constitucional, a liberdade da imprensa e a livre manifestação de pensamento, a integridade do sistema eleitoral e a independência do Poder Judiciário. Senador Girão, eu acho que eu não estou vivendo no Brasil. Isso diz o nosso ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Veja, ele diz que seguiu os pilares da liberdade de imprensa, de manifestação do pensamento, da integridade do sistema eleitoral. Então pergunto, como explicar a censura dos parlamentares que tiveram suas contas retidas? Como explicar? Isso é liberdade de imprensa? A censura prévia destinada a calar a Jovem Pan. O que dizer das afirmações feitas sobre as manifestações populares que rapidamente se tornaram atos antidemocráticos? E hoje, já foi falado pelo senador Carlos Viana, o que dizer dos 103 mandatos e das 4 prisões de hoje? Isso é um absurdo o que nós estamos vivendo nesse instante. O senhor viu, externado nas redes sociais, a fala de um ministro falando: missão dada é missão cumprida. Saiu nos microfones, missão dada é missão cumprida. Eu acredito que esteja sendo feito definitivamente. Redes de televisão, rádios, jornais, jornalistas calados, porque falam de um lado, e do outro lado nada foi cerceado, nada foi cerceado. Isso iniciou, senador Girão,
na questão da CPI do Covid, que Vossa Excelência estava no nosso lado, conversando sobre esses temas. Ali já calaram vozes, as nossas vozes eram caladas pela grande mídia e pelas próprias redes sociais. Essas mesmas redes sociais, tipo Meta, por exemplo, condenadas em alguns países pela forma arbitrária e abusiva como fez, conduziu as eleições desse país. E onde é que está a Justiça Eleitoral? Onde é que está o Supremo Tribunal Federal? A imprensa diz o que quer, sempre em favor de um candidato. E ninguém calou essa grande mídia. Falaram o que quiseram. Isso não é democracia. Agora, hoje, manifestantes sérios... Eu acompanhei aqui, senador Gino, você não estava. Estou aqui desde 99. Havia manifestações pagas por sindicatos e pelo próprio governo federal em certas épocas. Pagavam manifestantes para botar 3, 4, 5 mil pessoas em Brasília. Pagavam as pessoas, e eu sei disso. Ninguém fala disso. Hoje, manifestantes que vêm de qualquer canto do Brasil, inclusive do meu estado, do seu estado, de qualquer canto, vêm aqui com o seu dinheiro. É um ato legítimo porque eles estão gritando aos quatro ventos que não estão satisfeitos com o resultado das eleições e ninguém quer abrir uma investigação. Por que não investiga o que eu estou falando? Deveriam fazer coro a essa situação. Estamos vivendo um tempo de inversões. Eu, enquanto parlamentar, estou recorrendo a todas as instituições, senadores, senadoras. É chocante como as respostas são rápidas, automatizadas, para negar uma simples investigação. Simples investigação. Quem não deve, não teme. Tudo parece tão combinado. E tem mais. É tão vergonhoso que uma lei criada para combater a corrupção das estatais esteja sendo agora alterada de maneira emergencial para acomodar um companheiro. E essa casa precisa ficar atenta para isso, pois existe projeto, pois esse projeto será debatido nesse plenário. Senhores e senhoras, façam uma reflexão. Há alguns anos, boa parte de vocês estavam aqui exigindo a retirada do PT. Alegavam aos plenos pulmões que a corrupção dominava esse país, que ela foi profissionalizada. Agora são a base do governo do PT. Observe o que diz as ruas. Lula, se de fato for eleito de forma justa, não foi por aclamação popular. A população não concedeu um cheque em branco, então por que seus representantes estão se curvando à santa vontade do PT e do TSE? O que está acontecendo é muito grave, entristecedor, e vai gerar uma conta que pode interromper a retomada econômica do nosso país, tenho certeza. É preciso agir com responsabilidade. Chega de rodas de samba, estamos falando do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos familiares. Eu tenho, vocês têm e o Brasil tem, das pessoas de bem do nosso país. Hoje, conclamo a todos vocês a refletir. Se não concordarem com tudo isso que foi dito, ao menos trabalhem para eliminar os excessos que estão sendo cometidos. É preciso fazer valer a separação dos poderes. O Brasil não irá resistir a um novo saque dos cofres públicos. Fiscalizar o Executivo é o dever desta Casa. Portanto, esse é o fato que nós estamos solidários com as pessoas que estão decentemente nas ruas, fazendo uma manifestação honesta, pacífica, com o seu dinheiro, não é com dinheiro de sindicatos, não é com dinheiro de governo, que aqui já havia governo financiando manifestantes. Isso eu já vi, acompanhei como deputado. Portanto, essa é a manifestação que deixo aqui nesse plenário, para que o povo brasileiro esteja atento a essas questões. Nós cobraremos, senador João, até o fim, para que tenhamos um desfecho honesto. Eu só tenho pedido uma coisa: investigação. A sociedade que está decentemente nas ruas não é movimento antidemocrático. O que o senhor Alexandre de Moraes quer é calar a boca de Vossa Excelência, de minha e de quem quer que seja. Não irão nos calar. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, senhor, meu querido amigo senador Luiz Carlos Reis. Eu lhe congratulo
pela coragem desse pronunciamento. No momento crítico de nossa nação, eu vejo o brasileiro com angústia muito forte, né? E olha que eu gosto de conversar com quem é de direita, quem é de esquerda, quem é contra governo, quem é a favor de governo. E é impressionante como a gente vê um sentimento muito claro de que existe um poder esmagando os demais poderes da República. E isso não é bom para a democracia. Às vezes as pessoas enchem a boca, mas isso é em nome da democracia. Os fins não justificam os meios. Nós tivemos aquele voto lá no TSE, que foi pouco tempo antes da eleição, que foi uma coisa vergonhosa o que aconteceu. Era aquele voto, democracia a gente vê depois do dia 30. Que a Constituição ali poderia ter sido rasgada porque era uma emergência que tinha que fazer. Isso não existe. E as pessoas estão compreendendo o que é que está acontecendo, estão, repito, angustiadas. E o Senado precisa dar uma resposta para essa demanda legítima da sociedade, porque o certo é certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é o errado, mesmo que todos façam. Nós estamos vivendo um estado de exceção, infelizmente, no Brasil, e é nosso papel do Senado Federal agir enquanto é tempo, pelo bem, pela paz, pela justiça, pela verdade. E eu tenho visto o seu trabalho sempre dedicado, sábado, domingo, feriado, conversando, buscando contatos, sempre com a intenção de que a verdade venha à tona. E tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: nada que está oculto não será revelado, vai ser revelado. Tudo que está oculto será revelado. E isso aí é muito importante, porque nós estamos fazendo o nosso papel, né? E é o que está acontecendo, essa letargia, parece uma coisa, um sonambulismo, uma sociedade, uma parte desperta, mas nós, representantes do povo, temos o dever de gritar, de falar. Nós estamos aqui para isso. E até isso está sendo negado a alguns parlamentares, o direito à liberdade de expressão, de uma forma monocrática, né? E isso aí é um desrespeito a esse parlamento, e nós temos que fazer a nossa parte e vamos continuar aqui insistindo, mesmo sendo minoria nesse Senado, mas eu acredito muito na capacidade de reflexão. Eu peço que o senhor assuma essa presidência para eu poder fazer um discurso seguindo nesse mesmo rumo. É um discurso que eu quero fazer sobre esse tema e peço que o senhor assuma a presidência para eu poder me posicionar. Muito obrigado.